Oi, gente! Nós vamos falar sobre salvação. O plano de salvação no Antigo Testamento, ele se mostrava o Messias. E o Messias, após o Messias, nós temos o plano da graça. Só que na eternidade, isso já foi concluído. Como nosso Pai, nosso Criador, ele vive no sem tempo, isso já aconteceu. Ele sabe quem vai ser eleito e quem vai ser salvo. No Antigo Testamento, eles acreditavam que o Messias ia vir, eles acreditavam na graça, que ele viria, porque você está crendo que ele vai vir e que ele vai salvar, então você crê na graça. Então eu tô vendo depois o Messias fazendo um milagre quando eles estavam aqui libertando, curando. E após o madeiro, você recebe a graça, você crê que ele já veio, que ele já nos salvou através do madeiro. E o plano da graça, ele é perfeito, ele é soberano. Mas havia os rituais que eram feitos no Antigo Testamento. Por que eles eram feitos? Porque eles já contavam que o Messias, ele estava vindo. Então eles faziam esses rituais, essas ordenanças que o Pai deixava para apontar para a vida dos Messias. E quando o Messias, ele veio, porque os judeus não adoraram, não aceitaram, não acreditaram e não viram ele como um salvador. Porque o Pai, ele endureceu o coração deles. E após o Messias vir, o Pai colocou tudo no mesmo nível quando ele endureceu no coração. Por quê? Não existe mais judeus e gentios. Agora existe o povo de Israel, que compõe tanto os judeus como os gentios. E o povo que o Pai ele elegeu é quem acredita na graça que vai ser salvo. Mas a própria Bíblia declara que quando o Messias ele retornar, o povo ele vai acreditar, os judeus vão acreditar que é o Messias e vão subir juntos para a nova terra. A eleição ela é baseada na fé. A fé é um dom dado por Deus, então o Pai dá para quem Ele quer, quem acredita na salvação, que o Messias veio e nos salvou. Ela não é por obras e nem por merecimento, ela é um dom gratuito pelo nosso Pai. Isso vai acontecer antes do primeiro selo. Antes do primeiro selos abrirem, os judeus que não acreditavam no Messias, eles vão acreditar e vão reconhecer que o Messias ele foi o Salvador, que ele veio e o madeiro ele foi o suficiente para salvar. O Pai, ele tinha determinado que não era o tempo dos judeus se converter a ele, só isso antes dos primeiros ser aberto, que vai ter essa conversão. Porque tudo que o nosso Pai, o nosso Criador tem, ele tem um objetivo. E a Bíblia vai nos narrando o plano do Pai ao longo do tempo. Ele vai nos revelando a cada tempo algo novo para completar esse plano de divino da salvação, onde nós entendemos que foi necessário os mandamentos, as ordens, para cumprir aquele propósito, para cumprir aquele plano de apontar para o Messias. E quando há um endurecimento do coração, quando o Messias veio e ele morreu no madeiro, eles não acreditam. E tudo que o Pai planeja tem um motivo para isso acontecer, porque o plano tem início, meio e fim. O Messias ele era um judeu que saiu do povo judeu e se tornou um nazareno. Ele cresceu numa cultura judaica, ele aprendeu essa cultura judaica. Então ele pegou as ovelhas dele, tirou do sistema religioso e seu povo reconhece a sua voz. Porque antes era necessário esse sistema e agora não é mais necessário esse sistema. A respeito de predestinação, eu sempre ouvi que era certo em uma igreja, mas aonde eu não congregava. Fui na escola dominical e acabei ouvindo isso. E aonde eu ia, na igreja que eu ia,
eles não acreditavam nisso, eles tinham outra visão. Aí eu sempre pensava, eu sempre ouvia os dois lados e sempre ouvia, falava, nossa, mas eu acredito nos dois lados. E então eu sempre juntava esses dois pontos e achava que eles se encaixavam. E eu sempre fui curiosa, sempre fui vendo e pensando nessas duas vias de pensamento que eu entendi que uma encaixava na outra. E não era o oposto. Quando eu fui nessa escola dominical, dessa outra religião que falava sobre isso, sobre predestinação, eu tinha receio de desagradar as pessoas, então eu não questionava. Então, para tirar as minhas dúvidas, porque eu achava que isso era um desrespeito questionar. Mas mesmo assim, eu sempre fui atrás da Bíblia e questionava a Bíblia, lia a Bíblia e procurava entender melhor sobre isso. E quando você lê um livro de Efésios, você fica mais confusa se você acredita ou não em predestinação. Porque está escrito em Efésios 1:5, e nos predestinou para filho de adoção, por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Ele nos predestinou porque o nosso Pai, de acordo com a sua soberania da predestinação divina, que é feita em amor e com o seu propósito. A predestinação é a intenção, a consciência e coerente da vontade do nosso Pai. Isso é uma decisão eterna que assegura aquilo que vai acontecer. Quando ele fala que ele nos predestinou para filhos de adoção por meio do Messias, ele designa o amor resoluto do nosso Pai por nós. Porque nós somos adotados e nós passamos a fazer parte da família do nosso Pai. A adoção é a declaração legal que nós somos filhos do nosso Pai, do nosso Criador, com todos os direitos e privilégios e deveres. É um plano determinado do nosso Pai, onde a cena principal é da salvação, onde o nosso Messias, ele morreu no madeiro para nos salvar. E por essa razão que o nosso Pai, ele sempre é o sujeito desse verbo do Novo Testamento. A igreja primitiva, ela considerava que o sofrimento do Messias, ela fazia parte de um plano dedicado de antemão pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, conforme dada na Escritura do Antigo Testamento. Em Atos 4:28 fala o seguinte: para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho determinaram, antes para ser feitos. Nós entendemos que a predestinação é uma experiência da salvação cristã e ela foi determinada e predestinada pelo nosso Pai. Ela foi por causa do amor dele por nós. Amorosa predestinação do Pai pelas nossas vidas. E isso nós conseguimos ver em Romanos 8:30. Além disso, ao que ele predestinou, a estes também chamou. E ao que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O nosso Pai, o nosso Criador, ele tem um plano que se estende para a eternidade. Para quem ele conheceu antes, ele se refere com que o nosso Pai fez ou para usar o seu amor de eleito na eternidade. Ele predestinou, isso significa que o Pai planejou desde a eternidade para que ele
conheceu antes mesmo de nós existirmos. E essa pessoa se tornaria como Cristo através do renascimento espiritual. O chamado é que ele chamou, é eficaz, onde o nosso Pai, ele abre o nosso coração para que nós possamos ouvir a voz dele. Essa é uma convocação soberana que tira o pecado da morte para nos trazer a vida. Isso é a justificação, um ato divino, mediante o qual o pecador, nós, somos declarados justos e santos aos seus olhos, porque o Messias pagou pelo nosso pecado, pela nossa pena, e nos recebeu em justiça. E essa glorificação que ele gloriou é a última etapa da salvação, onde ele vai nos glorificar no futuro. Eu quero que você analise isso e pense nisso. Amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!